Áudio 8 da história da vida de George Miller. Continuação do capítulo 4. Enquanto George estava hospedado no orfanato, ele foi convidado a proferir o seu primeiro sermão em uma pequena igreja campestre. Era um momento importante para um estudante de teologia e George preocupou-se com o que deveria dizer. Pesquisou vários livros, buscando algo que parecesse grande o suficiente. Assim que selecionou uma passagem, escreveu o sermão, corrigindo e revisando, tentando primeiro uma palavra e depois outra. Satisfeito de que ele não poderia melhorá-lo mais, submeteu-o a um professor para aprovação. Uma vez aprovado, decorou todo o sermão de meia hora. Ele não queria ler o sermão no papel quando fosse a hora de pregar. E não queria ser pego por um único segundo sem saber o que deveria dizer. Chegou o domingo, 27 de agosto de 1826. George pegou um cavalo emprestado e saiu para o campo até o ponto no mapa em que lhe asseguraram haver uma igreja. Com certeza, quando ele se aproximou da localização, lá estava ela, aninhada entre as árvores. O sino que batia sinalizava a hora do início do culto. George se apressou e encontrou-se com o pastor já idoso. Então ele observou com brevidade o púlpito para se tranquilizar de que tudo estava em ordem. George ergueu-se nervoso, mexendo em um dos botões do casaco enquanto as últimas notas do hino desapareciam. Ele ajustou a gola da camisa e levantou-se para falar. Começou exatamente como planejara. Com crescente satisfação, percebeu que poderia recitar o sermão com perfeição. Enfatizou as palavras certas e fez uma pausa longa, o suficiente para o efeito dramático correto. Sua voz se elevou e caiu de maneira uniforme, e no final do sermão ele estava se felicitando. Uma performance quase perfeita. Contudo, quando George se dirigiu à porta após o culto para apertar a mão dos membros da congregação, sua atitude mudou com rapidez. A congregação consistia em pessoas pobres do campo, principalmente agricultores. Várias delas agradeceram a George pelo sermão muito elegante. Outras riram e disseram não ter entendido nenhuma palavra sequer do que dissera. George almoçou com o idoso pastor da igreja. Tentou ser educado, mas a sua mente não se fixava na conversa. Em vez disso, estava pensando no sermão. O sermão que uma semana antes considerava uma obra-prima brilhante e bem polida. Mas o que lhe parecia claro e vivo tornara-se algo morto e irrelevante para os ouvintes. George poderia ter racionalizado que eram apenas agricultores analfabetos e incapazes de entender o mais simples conceito ensinado na universidade, mas ele estava começando a ver as coisas sob uma perspectiva diferente. O propósito do sermão não era mostrar quantas palavras longas o pregador poderia juntar ou quantos livros importantes ele citaria. Não, o propósito do sermão era instruir as pessoas sobre o conhecimento de Deus e para esse fim, quanto mais simples as palavras, melhor. No final do almoço, George tomou uma decisão. Nunca mais pregaria como naquela manhã. Em vez disso, passaria a pregar usando palavras e ideias simples e citaria apenas a Bíblia.
Mais tarde, no mesmo dia, teve a chance de experimentar a nova forma de pregar sermões. Estava programado para falar no culto da tarde na igreja. Sua intenção originária consistia em pregar o mesmo sermão outra vez, mas mudou de ideia. Dobrou as páginas em que o sermão estava escrito e colocou-as de volta na bolsa. Em seu lugar, retirou a Bíblia e pediu com educação: existe um lugar em que eu possa ficar sozinho por alguns minutos para orar? O velho pastor parecia surpreso com o pedido. Bem, sim, você pode ficar aqui se quiser. Sempre passeio pelo jardim após o almoço. Eu ia lhe pedir para se juntar a mim, mas se preferir ficar aqui e orar... Sua voz se apagou. George respondeu: obrigado, acho que preciso. Quando o velho pastor foi embora, George caiu de joelhos ao lado da cadeira e orou de forma simples. Querido Deus, mostra-me o que queres que eu diga à tarde. Com isso, abriu a Bíblia em Mateus 5, na passagem lida naquela manhã em Halle. Em pouco tempo surgiram algumas ideias com base no versículo 3. Bem-aventurado os pobres de espírito. George agradeceu a Deus pela ajuda e se levantou. Não haveria um sermão sofisticado e com voz empolada naquela tarde, apenas alguns pensamentos simples sobre o Novo Testamento. À tarde, os membros da congregação deixaram a igreja com um sorriso no rosto. Acho que aprendi algo essa tarde, disse um fazendeiro com as mãos cheias de calos. Você realmente fez as coisas ganharem vida, disse uma idosa com os olhos castanhos brilhando. George voltou para Halle um homem feliz. Aprendera uma lição que prometeu a si mesmo jamais esquecer. O resto do ano passou muito rápido para George. Ele foi convidado para pregar mais sermões e se certificou de que sempre fossem mensagens simples de seu coração. Ele ia ao estudo bíblico todos os sábados e aos domingos de manhã andava 16 ou 24 quilômetros para ouvir um bom pregador. Nas noites de domingo, um grupo de homens cristãos de Halle se encontrava em seu quarto para orar e cantar hinos. Exatamente um ano depois de George pregar o primeiro sermão, chegou o Dr. Tolluk, uma carta dirigida pela Sociedade Missionária Continental na Inglaterra à Universidade de Halle. A carta perguntava ao Dr. Tolluk se ele teria um aluno que pudesse recomendar para ser missionário na cidade de Bucareste, no sudeste da Europa. Dr. Tolluk não perdeu tempo em perguntar a George se estava interessado. Depois de orar sobre isso, George concordou em preencher os documentos de inscrição e enviá-los a Londres. Ele estava certo de obter a posição, porque, para sua surpresa, seu pai concordara em deixá-lo ir. Ele viu isso como um sinal da bênção divina sobre a empreitada. Enquanto George esperava uma resposta de Londres, continuava ocupado com seus estudos que incluíam inglês, grego, alemão, francês, latim e italiano. Junto com o estudo dessas línguas, George sentia a necessidade de estudar hebraico. Ele não podia pensar em uma boa razão para se sentir assim, pois não conhecia nenhum judeu. No entanto, ele comprou um livro de hebraico e a partir do qual estudou sozinho o idioma o melhor que pôde.
Cerca de um mês depois de enviar os documentos de inscrição para Londres, George passou a se encontrar com o Dr. Tulloch e, enquanto conversavam, o professor perguntou do nada: Você já pensou em ser missionário junto aos judeus? Sou conselheiro da Sociedade Londrina para a Promoção do Cristianismo entre os Judeus. Você sabia disso? Não, senhor, não sabia, respondeu George, achando a pergunta estranha, uma vez que o Dr. Tulloch já sabia que pretendia ir a Bucareste. Mas é estranho que o senhor fale sobre isso. Tive um desejo peculiar de estudar hebraico nos últimos meses. O professor o exortou. Bem, talvez você deva considerar isso. Sei que você quer ir a Bucareste, então sugiro que você ore e espere. Se as coisas funcionarem para você ir a Bucareste, tome-a como a vontade divina e vá. Do contrário, talvez a vontade de Deus consista em você trabalhar com os judeus. George assentiu. Ele continuaria aprendendo hebraico e esperando, mas não precisou esperar muito. Mais tarde, naquele mês, recebeu uma carta da Sociedade Missionária Continental agradecendo seu interesse em Bucareste. No entanto, eles pediam desculpas, mas informavam que não seriam mais capazes de enviar um missionário para lá. Uma guerra entre a Rússia e a Turquia ocorria na área, tornando o local inseguro para prosseguir o trabalho missionário lá. No entanto, eles manteriam seu pedido para o caso de a situação mudar, embora não cogitassem essa probabilidade em menos de um ano ou dois. Quando George leu a carta, uma sensação de alívio o dominou. Deus tornara sua vontade óbvia. Ele não deveria ir a Bucareste como missionário, afinal. Perguntou ao Dr. Tulloch se poderia enviar seu nome como candidato a missionário junto à Sociedade Londrina para a promoção do cristianismo entre os judeus. Dr. Tulloch o fez de bom grado, enviando a carta de imediato. Assim, os dois esperaram ansiosamente pela resposta. Em maio de 1828, enquanto ainda aguardavam a resposta, George completou a graduação e conseguiu um emprego temporário como capelão. Em junho, George Miller recebeu a resposta. A sociedade havia analisado a carta do Dr. Tulloch e estava preparada para oferecer ao jovem um estágio de 6 meses em Londres para começar assim que lhe fosse conveniente. George passaria o tempo estudando a língua hebraica e métodos eficientes de comunicação com os judeus. No início, George ficou chateado. Esperava tanto tempo por uma resposta e agora estava sendo informado de que precisava viajar até Londres para mais 6 meses de estudo. Parecia que ele estivera estudando por toda a sua vida. No fim, ele aceitou a oferta, afinal, parecia a vontade de Deus. No anseio de chegar a Londres, no entanto, George negligenciara um assunto muito importante. A Prússia tinha um exército invejado por todos os outros países da Europa. O exército tornara-se conhecido pela prática de recrutamento. A Prússia foi a primeira nação da Europa moderna a exigir que todos os seus homens valentes servissem ao exército. Os recrutas serviam 3 anos no exército, embora os homens que tivessem um diploma universitário fossem obrigados a servir apenas 1 ano. Não havia forma
de George conseguir autorização para sair da Prússia até terminar o ano de serviço no exército. O problema era que ele não dispunha de um ano sobrando. Ele queria chegar a Londres o mais rápido possível. Então começou a orar.